Pela ordem, bem rapidamente, só para... Eu sei que está parada aqui a sessão, mas... Eu quero passar a presidência aqui para a deputada Célia por alguns minutos, que eu vou também acompanhar o Roberto. Fique à vontade. Eu só gostaria de registrar, eu já protocolei um requerimento aqui, eu sou da região da Baixada Santista, e nós tivemos agora recentemente, depois de 20 anos, nós tivemos atividade no Porto de Santos de embarque de animais vivos. Depois de 20 anos não tinha sido feito. E tivemos várias denúncias de que os animais foram, enfim, em condições péssimas, foram mais de 500 quilômetros de viagem. Então, eu estou protocolando aqui um requerimento solicitando a cópia do laudo das condições sanitárias e de higiene dos locais que acomodaram os animais durante seu embarque no Porto de Santos, bem como da embarcação que, estranhamente, chama Nada, é o nome da embarcação. Então, eu só para registrar aqui, eu já protocolei oficialmente, mas eu só gostaria de fazer essa explanação, também vou pedir licença para poder me retirar, mas eu fiz questão de falar porque teve vários amigos, protetores, vereadores, enfim, entidades que militam na área, que me cobraram isso, como eu sou membro efetivo da comissão, me comprometi a apresentar. Então é isso só, presidente. Obrigada, deputado Caio França. De qualquer forma, estão suspensos um pouquinho os trabalhos até a volta dos outros membros e do presidente, mas a comissão recebe o requerimento de Vossa Excelência e certamente faremos o encaminhamento. Enquanto retorno, eu passo a palavra também à nossa promotora. Por favor. Deputado França, Excelência, se o senhor me permite uma sugestão, Claro. Na sua solicitação, de recomendação ao MAPA, ao Ministério, de que ele coloque um fiscal antes de zarpar o navio, para que esse fiscal fiscalize toda a carga e diga se o número de animais é adequado e se aqueles animais estão em condições de realizar aquela viagem que normalmente é longa. É um mínimo que o MAPA teria que fazer e é ele quem tem que fazer isso. Ok. Farei isso, farei um acréscimo então. Só para que tenham noção, foram 30 mil bovinos nessa expedição. 30 mil animais. Eu poderia fazer uma observação Por favor, também? claro. Claro. O ideal mesmo, já que esses animais mortos ou vivos vão ser exportados, Indo para a Turquia. o ideal é que eles sejam exportados mortos e que haja uma instrução, haja uma lei, de preferência uma lei, que determine que o Brasil só exporte já a carne in natura. Porque esse transporte de animais vivos é impossível que tenha um mínimo de caráter humanitário. Tem razão. O sofrimento é inevitável. Já que eles têm que ser exportados, já que eles são animais de consumo, pelo menos que eles sejam exportados mortos. Eu trouxe Já algumas é bem fotos melhor. que são lamentáveis também dos animais. Indústrias aqui. deviam ser obrigadas a exportar apenas a carne in natura. Animais vivos o Brasil deveria ser proibido de exportar. Essa é a única maneira de acabar esse sofrimento. Obrigado pela colaboração aqui. Já devolvo a palavra, aliás, a presidência ao presidente Feliciano. Obrigado, deputada Célia. Bom, Sérgio, por favor, vamos dar continuidade. O importante dessa apresentação do Sérgio é para os membros da CPI poder a questão da confecção do relatório e também de todos aqui presentes, que realmente essa explicação, essa explanação mostra caminhos. Por favor, Sérgio, por gentileza. O auditório já vazio, mas vamos tentar, né? Não, está vazio não, são umas 20 pessoas, talvez foram no banheiro, estão voltando, olha. Vamos lá. Bom, eu vou tratar sobre, então, o Auditório controle... qualificado. Vou tentar tratar sobre o controle populacional de javalis, fazer uma... Como o deputado falou, eu sempre faço uma análise ampla e eu vou cobrir vários assuntos que, na verdade, já foram cobertos. Então, eu vou conseguir, espero, me expressar de forma expedita aí em relação ao assunto, porque justamente esses assuntos já foram debatidos, de repente algum fio ficou solto aí, eu vou conseguir tratar do assunto. Mas como eu acho que eu sou o último, então vários assuntos já foram tratados, então seria mais fácil, né? Então, só fazendo um porém, a introdução do javali, ou da espécie suscrofa, nas Américas, ela não aconteceu agora na década de 90, na verdade, já nas caravelas dos portugueses, já no século XVI, já vieram porcos e javalis também. E muitos desses animais foram
se tornaram acelvajados, né? Então eles já escaparam aí para a natureza já no século XVI. Não houve essa disseminação por algum motivo, a natureza já estava, nessa época, era intacta, então provavelmente houve um controle biológico aí dos animais quando eles foram para as matas, alguns deles foram controlados, essa população não cresceu da forma como tem crescido, porque havia onças, havia predadores, né? Já no século XVIII se formou a população de porcos monteiros, que é como a gente chama os porcos acelvajados do Pantanal, que acompanhou a própria ocupação do Pantanal. Então essa população ainda existe hoje. A gente chama eles de porcos monteiros. São suscrofas, são animais que pertencem a raças selecionadas, foram introduzidos, se encontram hoje em estado acelvajado já há mais de 2 séculos. Em 1989 ocorreu a fuga de javalis no Uruguai, né? E essas populações elas começaram a se expandir, começaram a atingir o Rio Grande do Sul, porém as populações que a gente tem hoje aqui no estado de São Paulo, em Minas Gerais e em outros locais, não correspondem a essa população. Na década de 90, os suinocultores começaram a importar matriz de javali para criar, eles tentavam atingir um mercado de carnes nobres, carnes exóticas, e começaram a criar então esses javalis, e por algum motivo isso não deu certo, daqui a pouco eu vou mostrar por que foi o motivo, né? E aí eles acabaram liberando esses animais na natureza, né? E aí em 2010 foi criada uma instrução normativa do IBAMA que proibia a caça de javalis, nos considerandos dessa resolução 8 de 2010, eles diziam, né, que sabiam que o controle por abate de javalis não era um método efetivo. Então eles proibiram. Por favor, assessoria. Não, problema não. Então eles proibiram o abate de javalis nessa instrução normativa e eles estabeleciam um grupo de trabalho para estudar a melhor forma de controlar esses animais, né? Isso em 2010. Esse grupo de trabalho provavelmente não foi criado, eu não tenho informação dele. Em 2013, por várias pressões que nós vamos tratar em seguida, né, a caça foi liberada, e não só liberada, né, ela foi dada como o único método de controle possível, né? Então, mesmo que nós queiramos, a ideia que eu tinha até o momento é, mesmo que o Estado de São Paulo pretendesse implantar um novo sistema, a Instrução Normativa 3 de 2013 impediu o Estado de fazer isso. O que eu aprendi aqui com a reunião, com a fala da doutora Vânia Túlio, é que o Estado de São Paulo ainda tem autonomia para fazer o controle de uma forma técnica e ética, que é o contrário do que a Instrução Normativa do IBAMA estabelece, né? Bom, então, em 2014, nós tivemos essa atribuição de cadastrar os caçadores, né, os controladores de javalis, passou para a Secretaria do Meio Ambiente, né? Em 2017, há menos de um mês, na verdade, foi estabelecido o Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Javali. Bom, o papel da suinocultura eu já deixei claro, a gente já tratou aqui. Na verdade, quem trouxe essas matrizes, né, da Europa e do Alasca foram os suinocultores que tinham a ideia de abastecer o mercado com carnes nobres. Porém, o javali ele é diferente do porco, ele ganha peso em mais tempo e ele ganha menos peso. Então, zootecnicamente falando, ele é inferior ao porco, a não ser que você consiga vender essa carne por um preço superior. Alguns desses suinocultores conseguiam vender a carne por um preço superior, mas não tinham uma demanda grande no mercado. Acabaram soltando javalis. Bom, aí, só que são animais altamente fecundos, com alto poder de invasão, né? Então, vamos dizer, uma fêmea só ela pode dar 9, 10 filhotes por ano, né? Com uma grande taxa de sobrevivência, maturidade sexual de 8 a 10 meses. Com menos de um ano, a javali ou a porca já consegue ter seus filhotes. Longevidade de 12 anos, então ela por muitos anos vai conseguir se reproduzir. E 10 fêmeas em 6 anos é uma conta aí da equipe Javali nos Pampas, que é uma equipe de caçadores, basicamente, que controla javalis no Rio Grande do Sul, né? Eles fizeram uma conta aí que 10 fêmeas em 6 anos acabam gerando 3.500 javalis. E aí a gente tem a disseminação dos javalis e porcos acelvajados no Brasil, né? Então tem uma população no Rio Grande do Sul que deriva desses animais que migraram do Uruguai, tem as populações todas que foram disseminadas com a vinda dessas matrizes e com a disseminação de caçadores agindo de má fé, colocando ali filhotes em locais onde não havia simplesmente para poder caçar, né?
E a gente tem aquele amarelo no mapa, são os porcos que a gente chama de monteiros, que são populações estabelecidas no século XVIII no Pantanal. Bom, fomenta a caça ao javali, então, vamos pensar a suinocultura, uma atividade altamente lucrativa, né, 1 bilhão e meio de reais só em 2014. Então, é uma atividade lucrativa que visa não só abastecimento de carne interna, mas também exportação. Até 2013, quem certificava a suinocultura brasileira era o próprio MAPA. Então, o Ministério da Agricultura dizia, se auto-intitulava o Brasil como um território livre de peste suína, né? Em 2015, a gente sabia que isso ia mudar, né? A Organização Mundial de Saúde Animal ia começar a certificar o Brasil. E aí a gente tinha o problema de porcos acelvajados, que não eram vacinados. Como que a gente vai resolver essa questão? Então, começou a haver uma pressão do Ministério da Agricultura e do próprio setor de suinocultura para haver um controle desses porcos acelvajados e dos javalis, né? Já em 2012, então, a Embrapa estruturou um programa de vigilância epidemiológica para populações de suídeos acelvajados. Em 2012, o MAPA criou um Programa Nacional de Sanidade Suína. Em 2013, saiu essa instrução normativa que a gente está debatendo até agora, que é a 03 de 2013 do IBAMA. E aí, essa instrução, como eu disse, ela não dá muita margem para outras formas de procedimento. Controle de javalis, para ele, significa perseguição, abate, captura, marcação de espécimes para soltura. A soltura só é permitida se houver o rastreamento dos animais, né? Captura seguida de eliminação e eliminação direta, ou seja, eles não dão outras possibilidades, né? E o controle de javali será realizado por meios físicos, então não tem outra possibilidade de controle. Castração, pela instrução normativa, a gente não tem opções. E aí, é claro, possibilita as possibilidades de atuação, como controle não letal, controle humanitário, etc. E aí, em 2014, como eu disse, né, em 1º de julho, essa atribuição de cadastrar os interessados passou à SMA, se eu não estiver enganado. Mas a SMA herdou isso de uma esfera superior, só para deixar claro. E aí, é claro, isso satisfaz muito a necessidade de algumas pessoas terem de caçar e se divertir. Então, se a gente procurar no YouTube, eu passei esse fim de semana montando essa apresentação e assistindo a vídeos no YouTube. São centenas, milhares, muitos, né? Porque os caçadores querem filmar, eles querem se exibir para o seu grupo, então tem canais só de caça de javali, e eles se divertindo. E comumente a gente encontra ali cachorros envolvidos na caça, né? Bom, esses cães que são utilizados na caça, o criador desse aplicativo aqui tem javali, que é um engenheiro agrônomo, chama Rafael Salerno. Ele diz que cerca de 80% do controle de javalis no Brasil é feito com o uso de cães. Então, já existe a Sociedade de Hounds do Brasil, existem criadores específicos para isso, existem pessoas treinando os cachorros para isso. Existem três categorias de cachorro, na verdade. Os que farejam e contêm o animal, né? Então, eles sabem onde o javali está, eles conseguem isolar o javali até que o caçador chegue. Existe uma outra categoria de cachorro que se chamam cachorros de agarre, cães de agarre, né, que em geral eles andam com colete que é para proteger, o cachorro do próprio javali. Esse cão de agarre ele tem a função de segurar o javali pela orelha e baixar a cabeça dele. Por quê? Porque os caçadores, daqui a pouco eu vou mostrar no próximo slide, mas eles preferem abater o javali com as próprias mãos e não com uma arma de fogo, né? Então, segundo um dos caçadores, que é famoso também, Mário Knichala Neto, ele tem bastante vídeos dele no YouTube, ele diz que cerca de 90% dos javalis são abatidos ou com faca ou com uma zagaia, que é uma lança, né? Então, tem vários vídeos mostrando como eles fazem. Simplesmente o cachorro agarra o javali pela orelha, ele sustenta a cabeça do javali para baixo para que não possa atacar o caçador e o caçador infere o golpe, que é mortal. Bom, desconstruindo preconceitos. A gente às vezes tem como fato o javali serem uma espécie invasiva, eles são realmente, eles são prejudiciais quando em grande número, mas que animal não é, né? Se a gente for pensar em um alqueire de boi, com 14 bois, com 20 bois, a gente vai ter uma destruição do local. Então, o problema está muito mais relacionado ao número do que à espécie em si. É óbvio, não estou dizendo com isso que a gente não deva controlar, a gente deve sim, mas realizar um controle que seja efetivo, não essa atividade de caça que está, na verdade, beneficiando somente aos caçadores, né?
Bom, desconstruindo então a ideia. Comumente a gente encontra aí frases do tipo: javalis destroem nascentes, cursos d'água, competem com habitats, recursos naturais, predam a fauna nativa e criações domésticas. É verdade, eles fazem tudo isso mesmo, né? Essa foto aqui não é engano meu, eu não coloquei javalis, eu coloquei bois, gado de corte. Eles fazem a mesma coisa, eles destroem nascentes e cursos d'água. Se você colocar uma grande população de bois, que eles têm acesso ao rio, à fonte, ao olho d'água, eles vão destruir também. Eles também competem por habitat com todos os outros animais e eles também destroem os recursos naturais. Então, isso vale para o javali, é verdade, mas vale também para todas as outras espécies que a gente tiver em grande quantidade. Se a gente olhar pela janela aqui, a cidade de São Paulo, a gente acabou destruindo o habitat, construindo uma cidade num local, a gente assoreou aí as fontes de água para a nossa espécie que vive em grande quantidade, né? Então, isso é inerente a toda a espécie que esteja em grande quantidade no mesmo ambiente, não é exclusividade do javali, né? Consequências ambientais da pecuária, destruição de ecossistema. A gente precisa transformar uma floresta num pasto, né? Perda de biodiversidade, obviamente, a maioria dos animais não vai sobreviver a essa destruição da floresta. Os poucos que sobreviverem, a gente vai ter que abater porque eles estão competindo com a vaca pelo pasto, né? Então, todo esse ciclo é de destruição, né? Erosão do solo, porque a gente não tem um controle efetivo, desertificação, o gado pisar, muitas cabeças de gado pisando numa mesma área vai desertificar, vai impedir o brotamento de plantas, né? Escassez de água, contaminação do solo. Então, para onde vão todas essas fezes? Se engana quem acha que a gente incorpora isso no sistema produtivo da lavoura, né? A maior parte das fezes geradas pela pecuária acaba indo para o curso d'água, né? Efeito estufa, né? O gado é a maior fonte antrópica de gases do efeito estufa, mediante eructação enfim, não vou falar as palavras populares, né? Mas a eructação e as dispepsias do gênero putrefativo. Bom, javalis, então desfazendo esse mito, né? O javali, sim, eles em grande quantidade eles são prejudiciais, mas vamos pensar que os javalis foram introduzidos em grande quantidade na década de 90. Antes disso, a gente já tinha um fenômeno que se chama florestas vazias, né? A gente tinha as árvores ali e já não tem mais a fauna, porque a fauna foi perseguida, ou porque aqueles fragmentos florestais não comportam mais a fauna. Então, a gente tem uma limitação de animais que ocorrem ali. E os javalis, eles vieram, de certa forma, em pequena quantidade, eles acabam suprindo essa necessidade. Por exemplo, a gente não tem mais a anta. A anta é uma jardineira da natureza, ela dispersa sementes de frutas. Onde não há mais anta, quem está fazendo esse papel? Muitas vezes é o javali, né? Então, ele está desempenhando esse papel que antes era da anta, de dispersão de sementes, ele ajuda a reciclar os nutrientes. Pois não? Eu vou ter que pedir desculpas, assim, eu gostaria, se você pudesse, não é só porque o secretário ele tem que abrir um evento daqui a pouquinho, não sei, está muito didático, está importantíssimo. Não sei se você consegue passar para a questão só daquela opção, da questão do controle, de como poderia fazer, porque como o secretário tem que sair, eu gostaria que ele ouvisse, né, tanto se pudesse dar uma adiantada só naquela questão, em vez de a gente dar uma resumida só naquela questão que é mais importante para a gente, que é a questão do controle do javali. É realmente uma pena, mas eu eu também concordo e peço desculpas, mas a gente depois... mais até do que mostrar essas opções de controle, era desmistificar essas grandes inverdades que se fala em relação ao javali. O que você julga mais importante e o que você julga que dê para... Eu sei que é o timoneiro aí. Se você achar que tem alguma coisa que dá para... Mas eu acho com o perdão, ele está falando coisas importantes, porque o javali, com a população controlada, dispersa semente, tem uma a doutora série Vilma de vai coisas. estar presente. Então, isso contraria o raciocínio dos caçadores, de que não pode ficar nem um javali em pé, porque eles... caçadores, protetores do meio ambiente, gostam de Sérgio, por favor, então. Eles querem passar fogo. Meu secretário precisando sair, mas a Vilma fica. Eu ia sugerir ao Sérgio. O Sérgio trabalha na CETESB, ao lado do meu gabinete, praticamente. Então, ele já até apresentou
algumas soluções, agora ele está sendo convidado para esse grupo de trabalho, então eu só peço licença, eu daqui 15 minutos vou ter que sair, mas não pode ser, eu não queria que prejudicasse. Sérgio, continue por favor, normal então, por e favor. onde você não chegar, Eu só lamento que o secretário não vai poder ouvir a minha fala, né? se eu pudesse ouvi-la Mas agora, eu tenho um já tô evento... acostumada como militante a ser sempre a Pô, última. seguinte, então, Sérgio, se a você falar permitir, quando todo mundo tá só cansado, com fome, para já ouvir foi a fala dela na embora. questão criminal, Eu pediria, se ela Se você pudesse, prefere- porque assim, ó, eu peço perdão, eu tô aqui desde as 10h30 da Mas por manhã, conta do horário, mas eu não. tenho um evento lá importante de mudança climática, eu que abro o evento, vem gente do Brasil todo. Então, se eu pudesse ouvi-la... quanto tempo mais ou menos? Pode ser? A quem que... Quanto tempo você tem para falar? Não, eu gostaria de falar só o começo, que ele me ouvisse só no comecinho. Ok. Se pudesse ouvir agora... Vou falar, mas aí... Você concorda, Sérgio? Só um minutinho, já concordo. O Sérgio já é muito urgente, mas já... Por favor, então, doutor, porque... Concorda, deputada? Ele estava falando coisa importante. Não, mas é que o Vai secretário, voltar, é que ele eu vai tenho voltar. que sair, eu não posso... Olha, eu trabalho desde 66 como militante em defesa do meio ambiente, sou advogada, mas não sou da área de biologia nem de veterinária. Em 90, antes um pouco, na Assembleia Constituinte de 88, na federal, na estadual de 89, nós trabalhamos muito. Na década de 90, nós lutamos muito contra o trabalho inesgotável da Associação Brasileira de Caça, que depois, espertamente, mudou para a Associação Brasileira de Caça e Conservação, para abrir temporadas de caça no Brasil, começando por São Paulo. Nós, naquela época, conseguimos que o artigo da Constituição Estadual determinasse que fica proibida a caça em São Paulo sob qualquer pretexto. Eu até fui contra essa redação sob qualquer pretexto, porque, como advogada, eu achei que, tecnicamente, não era muito apropriado. Mas o conteúdo que nós queríamos era esse, justamente porque nós sabíamos que os caçadores iam inventar qualquer pretexto para caçar. E hoje eu estou aqui triste. Eu estou aqui triste e desanimada. Porque eu vejo que eu, como militante, como sempre, acabei sendo a última a falar. Quando as pessoas estão cansadas, já não vou nem poder falar tudo que eu quero. Estou triste também de ver que, embora São Paulo tenha uma Constituição tão forte, os caçadores, inclusive, pegaram um advogado constitucionalista na época, o doutor Maneco, e fizeram uma ADIM contestando esse artigo da Constituição, dizendo que ele era muito radical. Aí, eu e outra militante, a Cacilda Lanusa, conseguimos que a professora Elita Barreira Custódio fizesse gratuitamente um parecer jurídico para a Assembleia Legislativa, afirmando que São Paulo teria competência suplementar para elaborar a regulamentação constitucional no território, que não havia nada de errado nisso. E há pouco tempo chegou, anos e anos, estive em Brasília, fiz lobby em Brasília, levei memoriais para os ministros, conversei nos gabinetes dos ministros sobre tudo que estava por trás daquela ADIM, e há pouco tempo a ADIM chegou em fase de discussão. Eu era moça, hoje eu estou velha, e a ADIM chegou em discussão. Para minha grande tristeza, eu vejo que o IBAMA, através de uma instrução normativa de 2013, foi o primeiro a desrespeitar a legislação de São Paulo. E a malandramente inventar essa vergonha, como disse a Vânia, essa vergonha, essa mentira de criar esse manejo permitindo a caça, burlando a Constituição. Ou seja, o Estado de São Paulo tem todo o direito de barrar essa instrução normativa. O IBAMA não tem o direito de elaborar uma instrução normativa que passe por cima da Constituição de São Paulo. Isso é um absurdo. Isso é um nonsense. Então eu chego à conclusão aqui, falando por último, eu sei que os senhores já estão cansados, com fome. Eu cheguei à conclusão, mais uma vez, infelizmente,
que o Brasil é a terra da criação do fato consumado, e esse javalis, essa introdução do javalis aqui no Brasil, é mais uma vez a demonstração dessa criação, desse fato consumado, e da hipocrisia desse laissez-faire, desse deixa para lá, e do próprio Estado ajudando a desrespeitar as leis. Como pode o IBAMA criar uma instrução normativa e nenhum professor, nenhum técnico admite aqui, sabia que essa instrução normativa é irregular? Nenhum especialista em fauna, como o professor que me antecedeu, nem ele sabia que isso é ilegal, que o IBAMA não tem capacidade para legislar desse sentido. Uma instrução normativa não pode se contrapor à Constituição de São Paulo. Agora, outra coisa, isso que eu queria que o secretário visse. Quando o Fábio Feldman, que é meu amigo, assumiu a Secretaria do Meio Ambiente, eu mandei para o Fábio, de presente, uma Corbeille cheia de mini abacaxis. Ele me telefonou, Ana, você está louca? Me mandou uma Corbeille de abacaxi. Eu falei, claro, você pegou uma hora abacaxi. Num país onde ninguém se preocupa com o meio ambiente, onde o Ministério do Meio Ambiente é um enfeite, é um cabide de cargo que não tem nenhum recurso, onde o Lula caçou da Marina Silva, que está criando o caso do meio ambiente por causa de sapo, e a Marina Silva ainda continua no Ministério. Eu, se fosse a Marina Silva, no dia que o Lula falou que ela estava brigando por causa de sapo, eu teria pego minha bolsa e teria ido embora. Isso é um desacato, é um absurdo, um desrespeito ao meio ambiente. A Marina Silva era uma ambientalista de tradição, uma seringueira. Como ele começa a fazer, como o presidente da República se acha no direito de fazer caçoada no ministro do Meio Ambiente em público? Isso demonstra a despreocupação do Brasil com o meio ambiente. Eu falei isso para o Fábio, porque infelizmente o senhor, que eu não conhecia, vai ter muito trabalho na questão ambiental. Porque o meio ambiente, infelizmente, é sempre passado para trás quando se trata de outros interesses. Esses caçadores, eles vão sempre querer levar melhor. E o Feliciano, que passou esse vídeo, que eu estou há 50 anos assistindo, desculpa, Feliciano, eu fico aflita com essas coisas, mas esse vídeo que você passou até foi muito bom, porque ele mostrou uma coisa que o senhor, secretário, eu acho importante o senhor ouvir isso, é muito importante que o senhor, por esse vídeo que passaram, o senhor fique vendo que essa instrução normativa, ela é uma sem-vergonhice. Ela permite que pessoas que querem caçar, pessoas que são sádicas, pessoas que sofreram algum problema evolutivo, porque nós, no século XXI, depois nós temos vindo desde 8 milhões de anos atrás, quando nós descemos das árvores, quem aceita a teoria evolucionista, aceite, ou aqueles que acham que Deus criou o homem, quando nós, há alguns milhões de anos, começamos a ter o nosso cérebro desenvolvido e nos separamos dos outros animais, nós passamos a ser primatas dotados de uma inteligência, de uma capacidade de racionalidade, nós temos obrigação hoje em dia de policiarmos os nossos atos. Mas alguns indivíduos têm essa impressão que pararam a sua evolução no decorrer do tempo, porque segurar um porco, ou um cateto, ou um bicho que seja, pelas pernas e permitir que 12, 14 cachorros fiquem atacando o bicho, isso é treinamento de cachorros. Ele está segurando o porco. Normalmente, se ele estivesse caçando, os cachorros estariam segurando o javali para ele. Mas como ele está treinando os cachorros para destroçarem o javali, ele está segurando o porco, fazendo o papel de cachorro, para os cachorros aprenderem a estraçalhar o porco, enquanto ele esfaqueia para os cachorros não se assustarem com as facadas. Então, esse é mais uma falácia. É um caçador treinando cachorros para estraçalhar javali. E depois vem a instrução normativa e diz que o cachorro não pode tocar no javali. Gente, isso parece boate de striptease, em que dizem que o assistente não pode segurar na moça que está fazendo striptease. Ah, tenha paciência. Quando é que nós vamos deixar de ser um país hipócrita e vamos criar vergonha na cara e começar a fazer as coisas direito? Como sugestão para essa CPI, eu ia falar uma opção de coisas aqui da caça esportiva
que se tenta introduzir no Brasil, porque existe aquele projeto de lei, acho que é 6268, né? 6268, 2016, do deputado Colato, acho que é Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, que tenta não só introduzir temporada de caça em todo o Brasil, e aí essa sem-vergonhice vai se estender para todo o Brasil, e não vai ficar só em São Paulo. Não só vai acontecer isso, como vai haver venda de animais por criadouros, o comércio da fauna vai ficar igual o americano. Nós vamos copiar dos americanos no que os americanos têm de pior, de mais corrupto, que é a política de fauna. Nos Estados Unidos, os caçadores vivem dizendo que no tempo dos índios, pele vermelha, havia 500 mil veados do rabo branco. O veado do rabo branco é um bicho emblemático lá. É o argumento dos caçadores. E que hoje há 12 milhões de veados. Que isso demonstra como eles são protetores da natureza. Mentira! Eles fuzilam os lobos de helicóptero. Eles matam todos os predadores do veado do rabo branco que concorram com os caçadores. Eles ficam no alto de um giral, no alto de uma árvore. Quando chega o veado mais forte, mais robusto, mais vigoroso, é aquele que eles vão matar, porque eles querem ter a cabeça para pendurar na parede. O presidente Trump acabou de autorizar a entrada de cabeça de elefante nos Estados Unidos. Então, vamos copiar os americanos, tem de bom, não essa coisa suja. E como sugestão para a CPI, para encerrar, eu quero dizer que essa instrução normativa 3 de 2013 seja varrida de São Paulo. Nenhum leigo pode caçar. Quem tem que fazer manejo é a Polícia Ambiental, que tem que ser equipada para isso. Tem que ser os agentes do IBAMA que tem que ser equipados para isso. Para isso nós temos servidores públicos que têm que fazer isso, mas a Polícia Ambiental não vai poder fazer, porque mesmo que a instrução normativa seja irregular, o PM, o policial ambiental vai ser obrigado a seguir a lei, ele é o servidor público, ele é obrigado a fazer o que a lei manda e ele não pode fazer o que a lei proíbe. Ao contrário de nós civis, que podemos fazer tudo que a lei não proíba. Exatamente. Mas eles são escravos da lei. Então, essa instrução normativa tem que cair, porque ela é irregular, ela é ilegal. Nenhuma instrução normativa pode se sobrepor à Constituição. Isso é ridículo. Isso é o governo do Estado já devia ter tomado providência há muito tempo, e eu peço para o secretário que tome a providência nesse sentido. Essa é a primeira medida para acabar com essa palhaçada de caça ao javali em São Paulo. Muito obrigado. Eu acho que a doutora Ana... A doutora Ana, eu acho que ela usou pouco tempo, mas foi muito contundente. Eu acho que ela disse tudo aquilo, na minha opinião, concordo em gênero, número e grau. Foi muito feliz. E mesmo assim, dizendo que, que tem pouco, né, tem um pessoal que está aqui, que alguns foram embora, tem uma grande quantidade de pessoas qualificadas e importantes. Tá aqui, os membros da mesa estão aqui, os deputados, o secretário, a Polícia Ambiental, o Ministério Público. Isso daqui, tudo isso que a senhora disse, com certeza vai constar do relatório final. Eu quero devolver a palavra para o nosso querido Sérgio Greiff. Eu queria, o secretário, ele precisa sair, mas nós vamos continuar ouvindo aqui. Queria dar as palavras finais para o secretário e fazer um agradecimento. Pessoal, vou ser breve. Ana, peço encarecidamente para que não desanimamos. Nós não podemos. Imagine você, Ana, eu sei que é, mas imagine você que se essa luta não tivesse avançado, como seria pior, né? A questão animal hoje, a proteção animal hoje, ela está envolvida, ela já está no eixo do debate. Nós não podemos, senão a gente desanima. Imagine que o número de unidades de conservação seria menor. Imagine o número de áreas verdes na cidade. Então, o desafio nos aponta que avançamos muito. Quando eu estou falando assim, se não avançamos, pelo menos entenda que podia ser muito pior, se não tivéssemos gritado, levantado as vozes, etc. Então, quero aqui pedir a todos, nós não podemos desanimar, temos que levantar a pauta. Eu queria pedir perdão, não vou falar mais, porque o Sérgio vai falar aqui para vocês. Já convidamos o Sérgio para a primeira reunião desse comitê que nós criamos. Eu espero que esse comitê possa ser, junto com as propostas que vão sair daqui, um instrumento para que as ideias possam fluir, para que a gente possa discutir de que maneira que a gente trata o problema.
Eu estava ouvindo ali de um professor de Curitiba, é isso, professor? De que essa lista, por exemplo, o IBAMA tem que dar endereço, nome, que pela lei da transparência. Então, quer dizer, tem coisas aí que a gente pode, inclusive, já... Qual que é essa lista, para a gente saber o tamanho? Eu ainda acho, e aí, Ana, não estou diminuindo a luta, não. Eu ainda acho, tenho a sensação, que quando descobrimos a lista de São Paulo, nós vamos ver que ela é pequena. Eu ainda insisto, o problema está no ato criminoso, também está nesse, não estou diminuindo. Mas a maioria disso é duplamente ilegal. Duplamente ilegal. Nem em lista eles estão. Esse cara aí, a maioria nem em lista eles estão. Então, eu vou pedir a vocês que depois encaminhem as soluções. Nós temos um programa em São Paulo que eu gosto muito, que é chamado Programa Município Verde e Azul, que a gente envolve gestores públicos de todas as cidades. Eu acho que nós temos, Feliciano, até me deram a ideia ali de colocar, o Julinho me deu a ideia de levar esse aplicativo agora no dia 13, que o governador vai dar o prêmio do Município Verde e Azul para os municípios que melhor se adaptaram, a gente divulgar o aplicativo para ampliar a denúncia, porque isso, com instrução normativa, sem instrução normativa, isso vai continuar. Se a gente não prender no garrote, dar um jeito de fiscalizar para valer, nós não temos a saída... Secretário, não dá para fiscalizar com a instrução normativa. A Polícia Ambiental não pode fiscalizar. Não, esse cidadão... A Polícia Ambiental é escrava da lei. Se a lei diz Ana, acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Regimentalmente, Ana, você tem que... Eu vou terminar. O quórum caiu, então... Ana, eu acho que eu debate. não me expliquei, Ana. Não tem problema, O que eu tenho, eu vou pedir, eu vou fazer como o professor me orientou, eu vou pedir essa lista para o IBAMA, eles têm que nos dar a lista. O que eu estou querendo dizer é que a maioria disso nem na lista está, nem na normativa está usando. É isso que eu quero dizer. Há um crime duplamente cometido. É gente que nem autorização quer. Essa caça de porco ali, nem autorização tem, nem essa tem. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos envolver as pessoas para poder denunciar mais. Depois, Feliciano, quanto mais vocês puderem encaminhar soluções para que a gente envolva e construa políticas públicas para isso. Nós já convidamos o Sérgio, ele vai apresentar lá na nossa comissão, e aí depois seria legal que, ao findar desse trabalho, essa comissão pudesse, e publicamente, a gente pode fazer a reunião aqui, eu trago a comissão aqui, o nosso comitê, vocês lá. Eu peço perdão, mas eu tenho um evento aqui de mudanças climáticas que eu faço a palestra. Eu queria dizer o seguinte, o quórum caiu agora há pouco, né? Então, desde que o quórum caiu, está marcado no relógio, a nossa reunião ela é informal, né? Ela não tem caráter jurídico pela questão do quórum ter caído. Mas, assim, o que eu queria dizer, que a doutora Ana Maria Pinheiro, que eu conheço de longa data, frequentamos o fórum há muitos anos, conheço o quanto ela é guerrida, o conhecimento que ela tem, e eu faço um convite para a senhora de público, que a senhora faça parte de um grupo que nós vamos criar para terminar o relatório. Gostaria de contar com a ajuda da senhora, do fórum, das entidades, quem puder contribuir, nós vamos trabalhar muito com isso. O secretário, ele terá que sair agora por causa do evento, e a doutora Vânia Túlio, também promotora de justiça, terá que sair. Mas eu pediria a todos que continuassem mais um pouco, porque o conteúdo que o Sérgio vai mostrar agora, ele é de fundamental importância, né? Ele estava construindo algum raciocínio. Deputado, posso fazer um porém aqui? A gente já está 3 horas aqui nessa CPI, eu acho que é castigar as pessoas. Tem menos de 30 pessoas aqui, eu acho bem desnecessário a gente... Embora agora que a gente vai entrar na parte técnica, eu acho, mas eu acho que eu me comprometo a gravar um vídeo, colocar no YouTube, quem tiver interesse assiste. Porque eu acho que as pessoas já estão muito cansadas. Eu não sei, o que vocês acham, gente? É um desrespeito às pessoas. Faltam mais 20 minutos a sua apresentação? Não, eu não gostaria de fazer uma apresentação onde eu vou ter que pular etapas, porque é uma construção de conhecimento. É porque, então, assim, o material que o Sérgio tem, diga-se de passagem, é o técnico mais respeitado que eu conheço aqui no Brasil, não só eu, mas todo mundo, do seu vasto conhecimento. Então, eu não sei se é isso o Sérgio concorda ou não, se alguém quiser, senão ele coloca um vídeo no YouTube, ou também você pode disponibilizar esse material, inclusive, no site, ou até no seu site, ou no meu, Pela enfim. ordem, presidente. Pela ordem. Só para colaborar, o secretário tem que sair, tem um papel fundamental. Acho que todas as pessoas dessa mesa concordaram que ele é a esperança maior dessa causa que todos estão debatendo hoje. O secretário e a sua equipe, obviamente, e o governo de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, que tem também porta aberta para isso,
Isso já ficou claro, acho que não precisa nem discutir mais. Mas o que foi colocado aqui com tanta propriedade pela Ana, por cada um que falou nessa mesa, é perguntar para o público que está aqui. Eu, primeiro, eu não acho que é um público pequeno. Os senhores, talvez, ou senhoras não estejam acostumados como é que funciona a Assembleia Legislativa e como funcionam as reuniões da Assembleia. Nós estamos numa CPI importante, na minha avaliação, com um quórum absolutamente adequado e importante. O secretário tem que sair, a nossa promotora tem que sair, e a gente entende isso, são 14h, não é? Talvez outras pessoas precisem sair, mas fica, mesmo que não seja oficial, presidente, fica na CPI. Então, eu perguntaria ao Sérgio, perguntaria ao presidente e aos que estão aqui, se ainda nós temos mais, sem fazer o Sérgio correr, acho que o assunto é muito importante, como disse a Ana, talvez o mais importante nesse momento, que o Sérgio pudesse apresentar, depois ele coloca no YouTube, onde ele quiser colocar, e as pessoas também podem assistir e conhecer da matéria. Mas eu proponho, que, a não ser que todos levantem e saiam, aí é outra história, mas aqueles que possam ficar mais um tempo X para o Sérgio terminar. É uma sugestão, porque eu acho que é muito importante para o momento de hoje. O que vocês acham, gente? Quem acha que deve continuar, levanta a mão. Quem tiver com adiantada a hora, a maioria realmente precisa ir embora, né? Então, fazer aquilo que o Sérgio disse. Eu queria só agradecer aqui o secretário por essa questão. E o Coronel Sardilli também está saindo. Então, eu vou fazer o encerramento. Gostaria, então, de dizer, gente, que nós aqui não vamos desistir. Eu acho que a partir de todo esse vídeo que vocês viram, eu queria dizer a todos, peço para que continuem. Na próxima reunião nossa, era dia 12, a outra dia 13, nós vamos estar conversando com os técnicos tanto da Unicamp quanto da USP, com relação aos animais no ensino. Então, quero agradecer a todos. Está suspensa a sessão. Muito obrigado. Que no fim do ano passado, num dos últimos dias de trabalho, ligou uma pessoa desesperada para resgatar porco, de uma intervenção do senhor no Guarulhos. Luiz? O senhor se lembra? Lembro que eu pedi. Fui eu. Então, quero agradecer ao senhor, tentei ligar o Deram conseguiram doar os porquinhos? Conseguiu doar? Eu queria agradecer a intervenção do senhor. Eu tentei ligar depois para agradecer.